Querido, eu quero trazer uma palavra hoje. Eu estou fazendo uma série de mensagens sobre a igreja da graça, ou seja, a igreja vivendo na graça, diferente da igreja que vive na lei. Você acredita que existe igreja evangélica que vive na lei hoje? Você acredita que existe igrejas que, embora tendo os dois testamentos, vivem mais no antigo do que no novo? Acredita nisso? Tem. Você tem igrejas hoje que não conseguem sair do antigo, está no antigo o tempo todo. A pregação, os ensinos. Não sou contra você estudar o Antigo Testamento, não. Pelo contrário, tem que saber. Quem é estudante da Bíblia tem que conhecer. Mas a Bíblia, ela mostra que nós precisamos percorrer e entrar e acessar o novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho. Por isso eu quero pedir você que abra a tua Bíblia no capítulo 8 de João. Capítulo 8 do Evangelho de João. O escritor do Evangelho de João. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 1 em diante. Versículo 2, perdão. Versículo 2, vamos começar do 2. João capítulo 8, versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena que ela deve ser apedrejada. A lei de Moisés diz que a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Ele estava usando essa pergunta, ou eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Isso aqui é um mistério que ninguém jamais já tentou descobrir que negócio que Jesus estava escrevendo, mas ninguém conseguiu saber até hoje. Visto que continuavam a interrogá-lo, e ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho, ou pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá, abandone a tua vida de pecado. Ou então vá e não peques mais.
É um texto talvez muito conhecido, talvez ninguém queira nem mais pregar sobre isso, mas é uma lição que Jesus nos dá hoje sobre como que funciona a graça. Paulo fala que nós não devemos usar da liberdade da graça para dar ocasião à carne. Claro que não. A graça não é uma autorização para pecar. A graça não é uma autorização para viver pecando. Embora somos pecadores, mas a graça não é uma autorização. Nós estamos na graça, podemos pecar à vontade. Jesus vai lá e nos perdoa. Não. Pelo contrário. Eu, quando estudei na revistinha da Escola Dominical, quando eu comecei no Evangelho, foi falada uma frase, veio numa revistinha, uma frase muito interessante. A graça é uma liberdade que nos coloca presos. Aí a ilustração é o seguinte: o trem só está livre para andar se ele estiver preso nos trilhos. O trem só está livre para andar se ele estiver preso nos trilhos. Entendeu essa? Porque se um trem sair dos trilhos, ele não anda. Nós também, como crentes e cristãos em Cristo, só estamos livres para viver se estivermos presos na graça. A graça é o favor não merecido que nos dá liberdade para caminhar. Enquanto a lei condena, a graça salva. Por isso que Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais ou abandona a tua vida de pecado. Como que era, irmão, na lei? O que acontecia quando alguém, principalmente mulher, porque isso aí era um negócio que só mulheres parecia que era pior de todas, até dos homens, mas se tinha mulher que foi pego o adultério, o homem também foi, mas cadê o cara? Só pegaram a mulher. Esse é um problema sério. Então, como é que acontecia no Antigo Testamento? Lê na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22 e 24. Como é que era isso? Como é que funcionava essa lei? Tem cabimento a gente viver um negócio desse hoje em dia? Uma igreja assim, severa. Irmão, entrou num delito lá, agora já era, tem que morrer. Não tem como a gente viver um evangelho desse aqui, não. Isso não é evangelho. 22 ao 24. Então abre tua Bíblia lá, só para te acompanhar, porque, pastor, eu não vou abrir a Bíblia, porque depois eu esqueço tudo. Irmão, abre a Bíblia, leia, e o Espírito Santo, quando você precisar, vai fazer você lembrar. Está escrito aqui, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. Quantos tem que morrer? 2. Claro que hoje em dia ninguém tem que morrer por causa disso. O homem e a mulher com quem se deitou, eliminem o mal do meio de Israel. Versículo 23. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade, apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro. O homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Você pensou se nós vivemos um negócio desse? É complicado para o dia de hoje, né? Para aquilo que Jesus ensinou. Naquele tempo que Jesus viveu dentro da lei, tá? Jesus viveu
dentro da lei. Ele viveu dentro da lei. Era para Jesus chegar, não, realmente, Moisés falou isso, vamos pegar uma pedra aí, quem vai ser o primeiro? Pode tacar. Esse negócio de apedrejamento, não sei se você já estudou sobre isso, ou já viu, o negócio era terrível, irmão. Era tão grave que as pessoas levavam a pedrada, levava outra, ia levando, caía, morria e continuam jogando pedra até ficar aquele monturo de pedra em cima da pessoa. E a pessoa sumir em meio das pedras. É como se ele tivesse enterrado ali. Então, eu estou falando isso para você entender como que a lei era severa. Como que a lei era severa. Posso citar outro versículo? Levítico 20, versículo 10. Poxa, vamos ficar no Antigo Testamento só para a gente entender. Levítico 20, versículo 10. Olha o que a Bíblia fala. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Na minha Bíblia, executado. Não estou o quê? Está dizendo executado. Executado. Caramba. E o problema é que as pessoas eram tão fanáticas que não importava se fosse família, parente, nem nada. Errou, meu irmão, o negócio do cerol fininho passava. Meu parente, meu irmão, mas tinha que jogar uma pedrinha também nele. Meu filho, joga pedra também nele. Eu não sei quem, minha mãe, jogou pedra na mãe. O negócio era severo assim. Como que diz assim, a pessoa ficava olhando. Joga pedra também. Não, é minha mãe, ou minha irmã, ou meu irmão. Não vou jogar pedra não, tem que jogar todo mundo. Todo mundo tem que jogar pedra. Você viu como é que a coisa era? Agora, se você for ler no João capítulo 8, versículo 7, a Bíblia fala que os fariseus estavam cumprindo a lei. Eles estavam aplicando a lei. João 8, versículo 7. Para os dias deles e para aquele momento, estariam, vamos dizer assim, certos. Versículo 7 diz, visto que continuavam a interrogá-lo, e ele se levantou e disse, se alguém ou se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. A Bíblia fala que existem várias categorias de pecado. Porque se você pensar assim, não existe pecadinho e nem pecadão. Isso a gente ouvia no início do Evangelho. Mas a Bíblia, ela separa pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. E você sabe qual é o pecado que é para a morte? O pecado que é para a morte é aquele pecado que a pessoa não se rende, não se arrepende. Não existe pecado que classificação. Qual o pecado para a morte, qual que não é? Então, olha o que eu quero te falar. Carta de João, capítulo 5 de 1 João. Agora nós vamos sair de João, nós vamos para 1 João. Capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia fala aqui para a gente entender isso aqui. Capítulo, acho que foi pegar, é água? Foram pegar já, o Alex. Então a Bíblia fala assim, 5:17. Se alguém vir teu irmão cometer pecado que não leve à morte, se alguém vê, de repente você viu, caramba, vi irmão ali, pecado que não é para a morte, pecado que não leve à morte, ore e Deus o dará vida ao que
Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. E há pecado que não leva à morte. Estou dizendo, obrigado, Alex, que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Você sabe que esse versículo ficou intrigando na minha cabeça durante muitos anos da minha vida de estudo bíblico? Só que de muitos anos para cá eu comecei a entender. O que é pecado que é para a morte? O único pecado que Deus não perdoa, sabe qual é? Não é a blasfêmia com o Espírito Santo, como muita gente fala. Porque tem gente que acha que blasfema contra o Espírito Santo é falar mal, na ignorância da pessoa do Espírito Santo. Não é disso. A blasfêmia do Espírito Santo é resistir ao Espírito. É resistir à ação do Espírito na tua vida. Ele está te convencendo, ele está te falando e você resiste. Então, blasfêmia é quando você não se arrepende. Esse pecado é para a morte. Eu já falei aqui e vou repetir. Um irmão, muitos anos atrás, na Assembleia de Deus, diácono, ele entregou o cartão de membro para mim e falou: pastor, não tem condição de ser cristão mais, porque eu pequei. Eu falei: mas pecou, pede perdão, Deus vai te abençoar, te levantar. Não, o que eu fiz é muito grave, para mim acabou, estou condenado. Eu falei: meu irmão, então você conhece a Bíblia, não? Não existe pecado que Deus não possa perdoar, meu irmão. Não, mas o que eu fiz não dá. Estou condenado. Pronto, saiu da igreja. Porque a pessoa não entendeu a graça de Deus na vida dele. Você me entendeu o que eu estou falando? Então, o que eu quero te falar? Que há pecado que é para a morte. Então, vamos supor, se tem uma pessoa resistindo ao Espírito, você já falou para ele, você já orou por ele, você já lutou por ele, mas ele gosta de estar naquela situação, ele quer ficar ali. Aí o que é a recomendação na Bíblia? Para de orar por ele. Para de orar. Então é isso que a Bíblia fala. Bom, vamos caminhar. Então, meu irmão, no capítulo 8 de João, lá voltando lá no Evangelho, versículo de número 11, Jesus falou: ninguém te condena? Não, ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, queridos, eu quero te falar que a graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Por isso que a gente procura pregar um evangelho aonde não pesa sobre a tua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante que eu li no livro de Teologia Sistemática, livro que me acompanhou durante 30 anos junto com a Bíblia na minha cabeceira. Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Já viu esse livro? É um livraço. May Perman, nome do autor. Mais ou menos isso. E eu nunca mais esqueci dessa frase que ele disse. Nós não nos santificamos para ser salvos. Nós nos santificamos porque somos salvos. Viu? Então a minha vida de santidade não é para eu ser salvo. É porque eu sou salvo. Amém? Entendeu isso? Então, eu não vou buscar a Deus para ser salvo. Não vou buscar a Deus porque eu sou salvo. Essa que é a grande verdade. Então, você faz para Deus não para ser. Você faz para Deus porque é. Você é de Cristo, você é de Deus e por isso você se entrega cada dia ao Senhor. Então, a tua vida de consagração é a mesma coisa a palavra consagração. Ah, eu vou para consagração na igreja tal. Amém.
é bom você estar ali no meio do povo, mas o que é consagração? A palavra consagração é estar consagrado. Viver uma vida de consagração é você viver uma vida com o sagrado, que é Deus na tua vida constantemente. Me entendeu isso? Por isso Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, não vem pelo que você faz de bom, não vem pelos teus talentos, não. É de graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para ninguém dizer assim, eu cheguei aqui no céu porque eu fiz por merecer. Ninguém vai merecer, ninguém merece nada. Ninguém merece nada. Você está perdido, nós estamos perdidos se não fosse a misericórdia do Senhor, diz lá a Bíblia, no Antigo Testamento, que se não me engano, as Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. E alguém pensando assim, poxa, eu conheço gente que faz tanta coisa errada e está vivendo num bem bom. Irmão, é a misericórdia do Senhor. É isso. Que serve para ele, serve para mim, serve para todo mundo. Deus tem misericórdia com qualquer pessoa, com todo mundo. Todo mundo. Ele é longânimo. Ele é tardio em irar-se. A ira de Deus é tardia. Deus vai dando corda para a pessoa, para que a pessoa tenha tempo para se arrepender. Romanos capítulo 3, versículo de número 24 e 25. Olha o que a Bíblia fala. Romanos. É Romanos que eu quero? 3, 24. Eu estou com essa Bíblia aqui, ela página muito fininha. Aí eu quero ir lá, não vai. 3, 24 e 25. Quem achou, posso ouvir um amém? Ô, glória. Diz o seguinte, olha aqui. Sendo justificados gratuitamente, sendo justificado como? Gratuitamente. Por sua graça. Ninguém precisa pagar nada, está tudo pago. Eu tenho que pagar o preço. Que negócio de pagar preço? Tem que pagar preço nenhum, irmão. Não, tem que pagar o preço. Mas o preço já foi pago. Por que tem que pagar preço de quê? Eu tenho que pagar o preço, pastor. Tem que... né? Aí a pessoa, nessa negócio de pagar o preço, é que no tempo da Igreja Católica, tinha as penitências, né? Você vai ter que fazer penitência. As pessoas flagelavam o corpo, né? Chicoteava, pegava um chicote com pontas de osso e ficava se ferindo para ter penitência. Lembra disso ou não? É a penitência. Tinha que ajoelhar no caroço de milho. Penitência. Tinha que ficar ali se martirizando. Mas a Bíblia diz, versículo 24, o quê? Sendo justificados. Diga, justificados. Justificado, irmão. Você está justificado. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Quem vive pagando preço é porque não entendeu o evangelho ainda. Eu tenho que pagar o preço. Que preço que tudo foi pago. Hebreu diz que a cédula que era contrário a nós
foi rasgada. Jesus cravou lá na cruz. Acabou. Você não tem que pagar mais nada. Versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para purificação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça em sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, os nossos pecados que nós cometemos, Deus simplesmente acabou com eles. Em Hebreu diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Se você ficar assim, Senhor, sabe aquele dia que eu pequei? Ah, Senhor, eu pequei. Aí Jesus fala, para de ficar lembrando disso. Dos teus pecados nem eu te lembro mais, você vai ficar lembrando? Não está escrito em Hebreus? Nem eu lembro mais. Por que você está lembrando, meu filho? Ah, Senhor, porque vem na minha memória. Mas sabe quem traz na memória? É o diabo. O teu acusador. Que você fica lembrando tanto que nem vontade de orar você tem. Nem ousadia, nem tepidez, nem força para orar você tem. Porque eu já fica no teu ouvido, ó. Você vai orar agora, é? Você vai orar? Ó, lembra que você fez aqui no outro dia. Agora você vai orar, né? Agora você vai ler a Bíblia. Aham. Aí você, é mesmo, tô ruim. Poxa, pequei outro dia, não posso nem orar. E Deus está falando, ora, meu filho, que eu vou te atender. É assim que funciona, meu irmão. Nós somos livres. Porque a graça é um presente de Deus para a nossa vida. A lei é um peso, mas a graça é leve. Atos 15, 10. É grátis. Você não tem que pagar nada, já foi pago. Todo o preço já foi pago. Estou lembrando daquele louvor antigo, né? Todo preço. Como é que é? Sei que foi pago um alto preço. Se no antigo, sinceramente, é uma letra, né? Então, eu sei que foi pago outro preço. 15, 10 de Atos diz o seguinte. Olha o que a Bíblia fala. Então, por que agora vocês estão correndo tentar a Deus, pondo sobre o discípulo um jugo que nem nós, nem nosso antepassado conseguiram suportar? Eu faço a pergunta para os líderes religiosos de hoje. Por que vocês estão querendo colocar peso sobre a igreja que nem os antigos conseguiram? E agora vocês estão querendo colocar peso na igreja, nos irmãos. Vocês estão querendo colocar peso nos irmãos. É igual eu falo em relação, Paulo quando fala aos Coríntios, capítulo 7, em relação ao marido, à mulher, ao solteiro, ao casado, nós temos que separar as coisas. Por exemplo, eu estou vendo pessoas aí que estão em algumas igrejas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de noite, é encontro, é vigília, é consagração, é evangelismo, é célula, é um monte de coisa, e a pessoa tem família, a pessoa é casado, e a Bíblia fala o quê? Capítulo 7 de 1 Coríntios, a mulher casada cuida da coisa do marido como se há de agradar o marido. O homem casado cuida das coisas da mulher como se há de agradar a mulher. O solteiro, que não tem compromisso com nada, não tem compra para fazer, não tem conta de luz, não tem nada para pagar, cuida das coisas do Senhor. Nós que temos família, precisamos trabalhar. E não precisa você estar 24 horas dentro da igreja. Você você já aprendeu a fazer sua devocional sozinho em casa? Porque tem gente que não sabe fazer isso, ele só sabe fazer junto com alguém. Você tem que aprender a ler a Bíblia sozinho. Você tem que aprender a cantar louvor sozinho em casa. Você tem que aprender a dobrar o seu joelho e orar. Entrar no teu quarto e orar. Fazer teu devocional. 10 minutos,
15 minutos, o tempo que você tiver, todo dia. Eu só sinto a presença de Deus se eu estiver na igreja. Igual uma pessoa me falou, eu vou para outra igreja que aqui eu não sinto nem arrepio. Quer dizer, então as pessoas estão confundindo as coisas. O verdadeiro adorador não precisa de um lugar para adorar. Ele adora o Pai em espírito e em verdade. Faça a tua devocional todo dia. Tenha o seu momento com Deus todo dia. Escolha um horário mais apropriado, se é de noite, se é de manhã, se é de tarde. Bom, agora é o meu momento de estar com Deus. Aí você pega a tua Bíblia, bota um louvor no celular, sei lá, pega um cantor cristão, pega um hinário e vai adorar o Senhor, irmão. Vai adorar o Senhor. Então essa que é a grande verdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Glória a Deus. Então, olha aqui. Qual a filosofia, qual o propósito do nosso ministério, irmão? É você vir para a igreja domingo e vasculhar a palavra para que você se alimente, para que a semana toda tua seja uma semana de comunhão com Deus, onde você vai degustar a palavra que foi ministrada. 3,7 diz: o ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor da glória de Moisés. Eu não vou ler até o 9, mas o que Paulo está dizendo? Que a lei e o Moisés que saía do monte e o rosto dele brilhava, o tempo ia passando, o rosto dele parava de brilhar, porque a glória era transitória, mas nós agora estamos vivendo uma glória permanente. Amém ou não? Uma glória que não nos condena. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Paulo fala segundo a carne, ele está falando sobre a lei. Não é a carne aqui, a nossa carne, não. É sobre a lei. Nós não andamos mais segundo a lei. Agora nós andamos segundo o Espírito. Uma nova era veio para nós. E nós estamos livres. Para a glória do Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Para a gente terminar, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Vou citar 2 versículos, um em Romanos e outro em Gálatas, para a gente estar indo para casa. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo mas debaixo da... O pecado não nos dominará. Olha que coisa interessante. O pecado, vou repetir, não nos dominará, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, por isso que ele não nos dominará. Pastor, e se eu pecar um dia? Irmão, o apóstolo falou assim: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Não é para pecar. Mas se pecar, tem um advogado. Porque não existe aqui dente por dente, olho por olho, não. Se pecou, está perdido uma vez. Não tem esse negócio, não. Então, isso que eu preciso falar para vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 1, eu encerro aqui.
Olha o que a Bíblia fala em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: foi para a liberdade. Foi para quê? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Por isso eu falo, anda de cabeça erguida. Para de ficar ouvindo vozes malignas na tua cabeça. Para. Esses dias, sabe o que acontece, irmão? Eu estava falando com a minha esposa, pastora, que tem gente que chega na igreja novinho na igreja, a primeira coisa que alguém coloca nele é julgo. Aí fala, Deus está mandando você subir 7 vezes ao monte. Vai lá no Monte das Oliveiras, tem que ser 7 dias. A pessoa está nova na igreja, não sabe nem o que é isso. A pessoa chegou na igreja, Deus está me falando que você tem que fazer não sei quantos jejuns e tantas orações. Deus está me falando que você tem que dar tanto de oferta para Deus mudar a tua vida. Deus está me falando que você tem que trazer um sacrifício. Tudo errado, nada disso. Nada disso. A pessoa que chegou na igreja tem que conhecer o evangelho, mais nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente botando jugo em cima das pessoas sem as pessoas estarem libertas pela palavra. Você me entendeu? Então por isso que eu te digo, que eu peço a você, estude a Bíblia. Estude a graça. Jesus não condenou aquela mulher que foi pega em adultério, mudou tudo, foi embora todo mundo, ninguém apedrejou ninguém. Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande da lei para a graça. A graça é a liberdade. A graça nos libertou. Hoje eu sou livre para adorar o Senhor. E a gente não precisa botar julgo para dizer como que você deve andar, como você deve se vestir. A tua sensatez, a tua lógica, a tua razão já vai dizer isso. Você não precisa falar nada para ninguém aqui. Como é que você deve andar? Eu vou para a praia, como é que eu devo ir? Camisa de mão comprida e calça social? Claro que não. Você vai na praia. Agora, como você vem na igreja? Decente, pronto. Existe diferença, irmão. Como é que eu vou trabalhar? De forma em condições. Então, cada lugar é um lugar. E você precisa ter a noção. Então, não precisa ficar falando isso aqui. Porque a graça nos traz entendimento da palavra. Amém, não? Quem recebeu essa palavra, diga amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus.